Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Resficta. Dessa vez a gente está num episódio especial da campanha pré-rafaelitas do Raridades Inusuais. Fazia um certo tempo que a gente não fazia, para trazer justamente este livro sensacional, Calendrier Magique, né? Aqui vem a transcrição, e comentar um pouco a respeito da questão do revival medievalista que aconteceu na Europa, que teve várias fases, desde o romantismo até, enfim, o final do decadentismo, né? Quando o movimento realmente entrou em decadência, decadente, mas enfim, quando ele foi, digamos assim, superado pelas vanguardas num período histórico ali, já da janela do início do século XX, né? Da primeira década do século XX. E é muito interessante a postura, né? Como era diferente. Assim, as nuances, na verdade, não eram posturas tão diferentes e a motivação delas também não era tão absurdamente diferente, mas havia nuances de fato, que eu vou tentar explicar, inclusive, que tem a ver com a resistência, né, dos decadentistas europeus, simbolizados principalmente pelo Octave Mirbeau, que era um decadentista muito especial, diga-se de passagem, né? Mas, enfim, o próprio Huysmans, né, o grande autor decadente, também vamos mencioná-lo hoje. Antes de mais nada, só queria avisar que o sorteio, né, das duas obras que a gente faz sempre no canal, né, dessa vez de uma coletânea de poesia da Sol Negro e de contos na Nefilibata, vai acontecer essa semana. Então, sem falta, essa semana a gente já vai ter os ganhadores, vai ser publicado ali no painel informativo da campanha no Catarse. Quem puder apoiar ajuda bastante, porque essas arqueologias bibliográficas, como o pessoal chama, né, alguns dos nossos apoiadores e seguidores, essas arqueologias bibliográficas, elas são caras e são difíceis e custam muito tempo, então qualquer ajuda vale a pena. Enfim, aqui nós temos então o Calendrier Magique. O que é o Calendrier Magique? Foi uma obra publicada em 1896, vem até a data aqui na capa, né? Em algarismos romanos, pela Art Nouveau, da Rua de Provence. Era uma espécie de galeria de arte. E a Rua Provence 22, Paris, né? Foram 777 exemplares numerados, 27 com papel imperial do Japão e 750 com um papel um pouco mais, um papel grosso. E é sensacional, né? O formato é único. Inclusive a versão da Gallica foi a primeira vez onde eu vi esse material, mas tem outras em alta resolução também. Ele aparecia num estojo, né? A versão relançada, já vou falar do relançamento, dar essas explicações técnicas para começar. A versão relançada não tem o estojo, evidentemente, sai caro. Mas eles tentaram preservar, olha a qualidade dessas iluminuras douradas. É muito, muito capricho, muita qualidade. Assim, nem tudo foi possível reproduzir. Isso daqui era uma espécie de carimbo, de adesivo, né? Aqui eles fizeram impresso. Ou era um impresso com muita tinta dourada, né? Também pode ser. Mas demais, do resto, a impressão está perfeita. Parece exatamente, quem quiser, tiver curiosidade, é só procurar Calendrier Magique no Gallica. Eu vou até colocar o link, né, depois. O Gallica é a parte digital da Bibliothèque Nationale Française, né? Bom, e o que era o Calendrier Magique? O Calendrier Magique era como o nome diz, é uma espécie de calendário. Ele é dividido em meses do ano, com exceção do início, do final. O início também é uma espécie de introdução, que é um poema chamado Saucier. Mas, ó, januários, né? Os nomes vêm um pouco numa espécie de latim medieval túrgido, né? Exatamente como seria em latim. Februários, né? E o texto, tem bastante texto, é do Austin de Crozes. Austin de Crozes era um escritor
É curioso porque ele era muito mais relacionado com a parte da gastronomia, ele era enólogo, ele tinha, digamos assim, ele não tinha muito, não era muito conhecido como um escritor de poesias decadentes. Mas ele era muito próximo digamos assim, da intelectualidade decadente ou naturalista, né? Enfim, essas duas entidades, elas meio que trocavam espaço, né? O Huysmans mesmo começou como escritor naturalista e ele era amigo do Huysmans e tal, então isso facultou para ele publicar. Mas ele fez um excelente trabalho aqui com esses poemas. Depois eu vou explicar um pouco da estrutura do livro, né? E as ilustrações são de Manuel Orrazi. Manuel Orrazi era um ilustrador ele trabalhava com assim a parte de design, né? Ele era um dos primeiros grandes designers franceses ou que trabalhou na França, multidisciplinar. Então ele fazia ilustração, ele fazia gravura, ele trabalhava com esse tipo de trabalho quase de iluminura. Ele fazia joias, então ele era digamos assim, um artista multidisciplinar que antecipa um pouco essas noções até de produção de design que nós temos hoje, né? E aí os dois se uniram, chamados por essa espécie de casa de exposição, né, de obras de arte, que era a Art Nouveau. Inclusive um dos administradores dessa casa era um dos grandes, digamos assim, que ajudou a difundir o japonismo na França. Teve muita força o japonismo na França, né? Desde ali da meados, na Europa inteira continental, né? Influenciou até Van Gogh, Gauguin, mas teve bastante influência e um dos editores, vamos dizer assim, financiadores, produtores desse material era um dos divulgadores do japonismo, né? Então, inclusive trazendo obras de arte orientais e reproduções. Então ele chamou esses dois cidadãos, né, o Austin de Croz e o Manuel Razi, e eles resolveram se unir forças para montar essa espécie de calendário, né? Então ele é dividido em, como eu falei, em meses do ano e tem um aspecto de datas, um texto, são poemas de natureza evocatória, eles teriam um muso, digamos assim, não é? Eles não são simplesmente poemas assim feitos ao léu, eles têm uma espécie de ressonância, mas eu já falei, como eu falei, eu vou tratar em breve. E então, esse material foi produzido, é sensacional, como se vê, esgotou rápido, e ele permaneceu fora, evidentemente é muito difícil você editar um livro assim, né? Ele é um livro horizontal gigantesco, é um formato muito único e a qualidade da impressão necessária, especialmente com o dourado, não sei se dá para ver aqui, minha câmera do iPad aqui é horrível, mas assim, especialmente com o dourado, é muito difícil você manter, olha aqui, não é? Sem ficar muito escuro, etc. Então, o livro ficou assim, digamos, mais ou menos esquecido, como uma curiosidade de uma determinada época ali. E aí a Metastasis, que é não sei exatamente se eu poderia chamar de uma editora, eles trabalham muito com alguns materiais experimentais e publicam gravuras. Eu diria mais que é uma espécie de escritório de design digamos assim, criação, né? Eles resolveram reeditar essa maravilha no mesmíssimo formato. Evidentemente, como eu falei, eles facsimilaram, né? Eles pegaram o PDF em altíssima resolução, talvez até da própria Gálica, pegaram o texto original que deve estar disponível lá, o livro original que deve estar disponível na Biblioteca Nacional, e fizeram. Fizeram essa maravilha aqui. Ele é igualzinho, idêntico ao original, também publicado em 777 cópias, dessa vez direto, né, sem essa diferença de papel, que era muito comum na época.
É, e vem com esse Le Calendrier Magique, com as transcrições e traduções. Infelizmente, não tem o crédito do tradutor, mas é um excelente trabalho de tradução. Né? A tradução para o inglês, muito boa, muito fluida, muito bem feita também. Né? É, mas agora a gente volta a essa obra e o contexto dela. Final do século XIX. Durante todo o século XIX, na verdade um pouquinho antes até, no final do século XVIII e no início do XIX, surgiu esse interesse pela Idade Média, em parte alimentado pelos românticos, em parte as ondas sucessivas artísticas queriam contestar, de certa forma, em primeiro lugar, a visão positivista, que substituiu o iluminismo, empobrecendo o iluminismo. O positivismo é uma espécie de empobrecimento do iluminismo, né? Então, se o iluminismo já havia decretado que a Idade Média era uma espécie de Idade das Trevas, o positivismo foi muito mais longe, né? Então, assim, é dessa época histórica que surgiu uma série de erros factuais relacionados à Idade Média que se preservaram graças a filme, graças a romance. Então, por exemplo, a ideia é que as pessoas assistiam às execuções inquisitoriais. O julgamento era público, não execução. Embora fosse aberto, né? De certa forma existia algo assim. Mas em si, enfim, não era a coisa mais violenta, as pessoas viam. O esporte, por exemplo, predileto, o uso de pets, vamos dizer assim, predileto na Inglaterra da época do Shakespeare, né? Nem da Idade Média, era você colocar os bichos para lutar uns com os outros, às vezes com um urso. Isso era muito popular e tinha em praça, tinha em lugares na rua. Então veja, a ideia, né, de colocar a violência, os absurdos e desmandos como algo medieval para que a modernidade fosse vista como a luz é um absurdo completo, é uma disposição ideológica. Então vários artistas se colocaram contra isso. E isso gerou um interesse grande na Idade Média que foi muito variado. Alguns artistas tinham interesse na Idade Média de um ponto de vista de resgate da luta, né, contra, enfim, certos desmandos, a opressão do período, né? Então, por exemplo, o célebre livro do historiador Gilles Michelet, francês, A Feiticeira, até mesmo a obra do Victor Hugo, né, a Nossa Senhora, a Notre-Dame de Paris, né, e outras obras assim, tem muito desse aspecto. Então, logo surgiu isso. Por outro lado, a visão, especialmente na Inglaterra, dos resultados da Revolução Industrial, porque assim, nós hoje nós vivemos os resultados da quarta, terceira ou quarta Revolução Industrial, que vem o acumulado das revoluções industriais anteriores, no sentido de destruição do nosso planeta, que está no limite da destruição. E se ele for destruído, não temos para onde ir, a nossa espécie se extingue junto com outras, o que é o triste da história, né? Se só a nossa espécie se extinguisse, seria o justo, né? Mas a gente leva as outras junto, estamos levando as outras junto, e isso é o triste, isso é o injusto, né? É... Mas enfim, hoje nós vivemos os resultados disso. E muitas vezes eu acho que na cabeça de muita gente passa que no início da Revolução Industrial, por conta de ser poucas fábricas, esses resultados não eram mais inócuos ou eram menos visíveis. Lei do engano. Os resultados ambientais e sociais da Revolução Industrial sempre foram trágicos e terríveis. Assim, qualquer época, sei lá, o domínio do Gengis Khan, do Ivan, o Ivan Grozny, né? O Ivan Terrível na Rússia, comparados, ou no caso da Inglaterra, do Henrique V, né? Comparado é uma utopia, porque o horror de você ver aquela massa de trabalhadores, inclusive de crianças, para poder limpar a chaminé. Tinha que ser uma criança, como é que vai entrar um adulto para limpar uma chaminé? E precisava, você entupia, né? A preocupação com o material, a vaga, assim, a qualidade medonha do material produzido, que não chega nem perto do material feito à mão, né, feito artesanalmente. A destruição da cidade, né, com fog, com poluição, com
com esses bairros esquálidos de operários assim destruídos, né? Destruídos mesmo, muitos morriam de tuberculose muito cedo, né? As crianças eram também adoeciam e morriam, então a taxa de mortalidade no bairro era altíssima. Então, esse universo, evidentemente, esse universo era o horror dos horrores. E isso mobilizava as pessoas, e de certa forma, como o Ruskin, né, acho que foi o primeiro a apontar, há uma busca até mesmo de uma ideia, um diário de Idade Média mais ou menos reformado, filosoficamente diferenciado, como uma oposição ao que eles viviam ali. Era uma espécie de resposta extrema em momentos extremos, não é? Não existia ainda, nem existia marxismo, nem socialismo direito existia, quer dizer, existia, mas como uma noção um pouco agrária e até medieval mesmo, que era aquilo que na Revolução Inglesa, né, antes do protetorado do Cromwell, ou durante o protetorado do Cromwell, eram os grupos chamados de niveladores, de cavador, os real levelers ou diggers, né, ou os ranters, que eram grupos que defendiam pautas socialistas, mas em geral relacionadas mais ao universo agrário, a divisão da terra, etc. Então, aí que se deu, digamos, o grande mal-entendido que alimentou aquela postura tão virulenta do Octave Mirbeau em relação aos pré-rafaelitas, né? Porque a primeira geração pré-rafaelita, isso eu comentei no primeiro vídeo, o vídeo que está, né, na nossa campanha, foi uma geração mais conservadora, inclusive. Tinha um lado conservador inicialmente dos pré-rafaelitas, até religioso. Então, o retorno para a Idade Média para eles tinha esse ar um pouco até religioso, né? E isso incomodava muitos franceses. Só que, como eu disse, essa primeira geração, ela não durou nem 3 anos, 4, né? Quando surgiu a revista The Germ, ela já foi meio que enxotada, assim. Ela ainda estava relacionada e tal, mas aos poucos eles foram se afastando, de fato. Antes ali de meados de 1850, o grupo era basicamente dominado por figuras como Dante Gabriel Rossetti, que era um cara completamente adepto de amor livre e de uma visão socialista, um exilado. Os pais eram exilados italianos na Inglaterra. Era muito diferente já. Mas por bons 6 anos, 8 anos, teve digamos assim, um setor pré-rafaelita mais conservador. E esse setor mais conservador, e um pouco das ideias do Ruskin vão nessa direção, como eu disse, eles tentavam reconstituir a Idade Média de uma perspectiva laica, de uma perspectiva filosófica, mas ainda a Idade Média histórica, com alguns elementos também até sobrenaturais, alguns elementos culturais específicos, aí essa valorização do sobrenatural, até bem tipo da Inglaterra. E isso irritava muito os franceses, especialmente, né? Que já desconfiavam até da literatura gótica, né? Na época do Sade e tudo mais. Então, era meio que uma birra, né? Ou então, mas acho que fica melhor definido, uma espécie de visão diferente de uma mesma metodologia que os dois aplicavam. Então, o Huysmans, por exemplo, aqui no Alalejos, né? Ele vai falar de tudo que é medieval. O Durtal, o escritor, ele pesquisa Gilles de Rais. E não era o único livro sobre esse tema, aliás, tinha outros, né, na época. Ele pesquisa, ele acha um astrólogo, ele acha uma missa negra, que é uma coisa mais medieval que o sabá, né? Ele acha um cara especializado em campanologia, adoro esse nome, campanologia, né? Inclusive com dados errados, né? Inclusive dois, eu acredito que um dos filmes mais lindos da história do cinema, que é o Andrei Rublev, a conclusão dele, quer dizer, se você não morreu assistindo as outras 3 horas e tanta, né? A conclusão antes do epílogo, que são provavelmente as coisas mais lindas filmadas na história do cinema, eu acho que é inspirada no Labar, né? Principalmente nessa história da campanologia. Então, isso era a Idade Média, só que de uma outra forma, de uma outra perspectiva. Os franceses eles buscavam algo mais material, né? Inclusive palpável, bibliograficamente e tal. E aí que entra o Calendrier Magique, né? Ele é uma espécie de calendário mágico, né? Como era uma espécie quase de uma Imago Mundi, né? Com esse caos de imagem e texto. Ó, olha isso.
esse caos de imagem, texto, que era, digamos assim, comum. Quer dizer, não era comum, né? É quase como uma releitura daquilo que existia realmente de produção medieval. Não é? É uma releitura com esses símbolos ganham novos significados. Então, essa que é a grande diferença, né? Os franceses buscavam uma espécie de o que eles acreditavam ser novos significados. E é engraçado que no final, depois de todo esse trabalho, e a estrutura, como disse, dos poemas é muito boa. O De Croze, ele consegue conduzir uma espécie quase de uma narrativa. Cada mês do ano é um tipo de ritual. Tem a Missa Negra, né, que é o auge ali, que está em, agora não sei se em novembro, junho, julho, acho que é em aqui, Messe Noir, né? Então ele vai criando esses poemas evocatórios, né? Que tem um sentido cada vez progressivamente mais tenebroso. Tem a Missa Negra, mas tem outros, né? Que giram em torno de feitiçaria e tal. E aí no final o que, que ele faz no pós-fácil, que é esse texto longo aqui, ele vai dizer que isso tudo é balela, que na verdade é um exercício poético, né? Que a sociedade tem que se, digamos assim, seguir o caminho da razão, da racionalidade. Então, é interessante que os ingleses não fariam isso. Eles deixariam esse final ambíguo, né? Eles não dariam ali mais uma espécie de rejeição daquilo que eles já tinham construído. Isso vem desde o romantismo, né? O Robertson, Etienne Robertson, ele criou os espetáculos de lanterna mágica fantasmagóricos, a fantasmagoria, uma invenção dele. Acho que até ele foi até o primeiro a patentear. Era numa igreja de capuchinhos, abandonada, e tinha de tudo ali. Aparecia, Robespierre já tinha morrido, porque foi em 1804, 1805. Tinha parente de gente morta dali. Tudo projeção de lanterna mágica e efeito sonoro. E quando ele faz até, acho que isso tem na patente, mas tem nos anúncios também, eles falam que não, é um espetáculo científico para as pessoas verem como é que funciona a realidade. Ou seja, a postura francesa é de deixar mais nítido isso que os ingleses deixariam ambíguo, né? Por uma série de razões, como eu disse, é uma outra metodologia, uma outra estratégia. Mas a subversão é a mesma, né? Tanto decadentistas quanto os seus antepassados, os pré-rafaelitas, eles buscavam na Idade Média uma espécie de subversão da modernidade, né? Das promessas da modernidade industrial, que eram o horror extremo, a miséria e a morte para a maioria da população. Então é isso, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado, né, desse livro maravilhoso. Quem sabe a Rafos não o publica no futuro, queremos fazer isso com preços justos, vamos ver se é possível. Um abraço e até a próxima.